Olá, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar sobre variabilidade genética, vamos falar também sobre seleção natural e um pouco sobre adaptação. Vale lembrar que essas aulas elas são introdutórias ao curso de biologia e elas não têm o papel de explicar a fundo, com profundidade, com todos os detalhes sobre esses assuntos. A gente está só dando uma pincelada introdutória sobre o que é a biologia, sobre o que a biologia estuda e sobre alguns conceitos básicos que são pilares dessa ciência chamada biologia, que é a ciência que estuda a vida. Então, a gente sabe o seguinte, que o material genético, que a gente falou na aula anterior, na aula de hereditariedade, a gente sabe que ele varia, né? Mesmo que essa variação seja muito discreta, muito ligeira, mas ela varia entre os membros de uma mesma espécie. Você pode ver, por exemplo, nós que somos humanos, a gente tem a mesma espécie, mas a gente tem diferenças, né? Você pega os cachorros, por exemplo, de uma mesma espécie, eles têm diferenças. Todo ser vivo de uma mesma espécie tem uma certa variabilidade genética. Tudo bem? Então, variabilidade genética. Variabilidade genética. E hoje a gente entende o seguinte, que graças a essa variabilidade genética que os indivíduos que são produzidos a cada geração, eles são levemente, discretamente diferentes uns dos outros, né? São apenas diferentes, não são nem melhores nem piores, eles são apenas diferentes. E eventualmente, muito raramente, pode acontecer de alguns desses seres vivos terem mais chance de sobreviver e mais chance de se reproduzir. Tudo bem? Essa ideia de que os indivíduos de uma população, né, têm diferentes chances de sobreviver e diferentes chances de deixar descendentes, o que é muito importante, foi proposta lá por volta do século XVIII por esse cara aqui, que todo mundo já deve ter ouvido falar desse cara. É um dos caras mais criticados, é um dos caras mais controversos aí no mundo da ciência, quando o pessoal do criacionismo começa a querer questionar algumas teorias desse cara aqui chamado Charles Darwin, né? Ele é um dos principais cientistas de todos os tempos. Ele conseguiu captar essa ideia de que os indivíduos de uma população eles têm diferentes chances de sobreviver e diferentes chances de deixar descendentes. E também esse outro cientista aqui, o Alfred Wallace. Esses dois cientistas, o Darwin e o Wallace, eles constituíram o que se denomina por seleção natural, né? Ou também seleção natural a gente chama de seleção dos mais aptos, tudo bem? Não é uma questão Bom, isso daí a gente vai ter que discutir lá nas futuras aulas de evolução, de adaptação, seleção natural. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Darwin e o Wallace, né, para eles, a seleção natural é o quê? A seleção natural é um mecanismo pelo qual as diversas espécies de seres vivos, elas se ajustam ao meio ambiente, né? Ou melhor explicando isso, elas se adaptam, tá? Elas dançam conforme a música, ou não dançam, entendeu? Então a música tá tocando, a música é o ambiente, e esses seres vivos eles podem ou não se adaptar a esse ambiente. E conforme a adaptação desse ambiente, eles podem ter chances de sobreviver e de se reproduzir. E isso, contando aí milhares e milhares de anos, isso interfere sim no fato de alguns seres deixar mais descendentes ou deixar menos descendentes, ou mesmo
através dessas mudanças, se adaptarem e sobreviverem, e por aí vai. E através disso surgiu esse conceito aqui, ó. Adaptação. Adaptação, tá? Adaptação nesse contexto, que a gente está explicando aqui nessa aula, significa o quê? Significa a capacidade de uma determinada espécie desenvolver ao longo de milhares de anos, mas é milhares de anos, não é 1 ano, 2 anos, não. Tá? Não vai achar que um animalzinho vai evoluir em 1 ano, não, são milhares de anos. Algumas características às vezes bem discretas, mas que permitem que esses seres eles se ajustem melhor ao meio ambiente. Entendeu? Então, bem fácil. Eles vão se ajustando conforme o ambiente. Alguns se ajustam melhor, outros não. Os que se ajustam melhor conseguem se reproduzir mais, têm mais chances de sobreviver. Os outros não. Então é graças a essa adaptação que os seres vivos eles têm se modificado ao longo de milhares de anos. De milhares e milhares de anos. E novas espécies têm surgido a partir de espécies ancestrais. Tá? Então essa é uma outra característica essencial à vida, que a gente vai chamar de evolução biológica. Ok? Então, assim, os seres vivos, eles estão tão adaptados ao seu modo de vida que parecem até terem sido criados a propósitos para realizar certas tarefas, né? Então vamos ver essa foto aqui, ó, do beija-flor. Então você vê que o biquinho do beija-flor ele se ajusta praticamente uma certa perfeição, né, para extrair o néctar da flor. Então a gente sabe hoje que essas adaptações são resultados da evolução biológica, né? Aparentemente parece terem sido criados, né? Então praticamente quase todos os animais que a gente olha na natureza parece que eles foram criados para estar ali, né? Um animal que vive no deserto, um animal que vive na água, um animal que voa, que vive na floresta, onde quer que seja, parece que eles foram criados para estarem ali, né? E eles se ajustam de forma perfeita. Mas isso é apenas um resultado aí da adaptação de milhares de anos que a gente tem aí esse conceito de evolução biológica, tudo bem? Então isso daí a gente vai debater mais à frente, nas próximas aulas, que vai ter uma playlist só sobre isso, só com vídeos disso. Agora foi só uma pincelada, que é como a biologia, como ciência, compreende a vida na Terra, tudo bem? Então espero que tenham gostado da aula e até a próxima.